Nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, na visão dos nossos irmãos pentecostais, como ela ocorre. Nós falamos sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, dentro do tradicional, distinguindo os dois grupos, tanto aqueles que acreditam que os dons do Espírito Santo são uma realidade para a igreja agora, e esse caso é o caso da IEB, e falamos também nos cessacionistas, que são aqueles que entendem que os dons do Espírito Santo ficaram no passado, cessaram-se, por isso que chama cessacionista. Falamos sobre esse grupo também. Hoje, irmãos, eu gostaria de conversar, tanto é que não está num formato de mensagem, mas num formato mesmo de orientação pastoral. Eu gostaria de falar com os irmãos na questão do Espírito Santo de uma forma bem prática, fazer uma espécie de fechamento desse assunto, consolidar, no mínimo, esse assunto, porque esse assunto é um assunto muito extenso. Não temos como exaurir completamente, numa quarta-feira, falar sobre o Espírito Santo de uma forma total, sua obra, tudo. Mas hoje nós vamos dividir essa palestra, pelo menos em 3 pontos. O que nós precisamos saber, o que nós precisamos fazer e o que nós não podemos fazer. Pelo menos esses 3 itens, com certeza, nós vamos estar falando hoje. Do ponto de vista prático, o que saber? Do ponto de vista prático, o que fazer? Gostaria de selecionar alguns textos. Eu não vou explicar os textos de uma forma profunda. Só gostaria que vocês se deparassem com esses textos. Anotassem, se você está com o seu celular e tem a possibilidade na sua Bíblia eletrônica de fazer marcações, faça. Se você veio com a sua Bíblia escrita ou está utilizando em casa a sua Bíblia escrita, se tiver um lápis, por favor, faça marcações nesses textos que nós vamos estar trazendo agora. Irmãos, em primeiro lugar, é interessante que nós saibamos alguns chamados conceitos-chave sobre o que saber em primeiro plano. O que saber? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos saber que há um batismo espiritual, que esse batismo, dentro da doutrina nossa, é justamente no momento em que a pessoa tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. E mais uma vez eu digo, por que real e verdadeiro? Porque em sendo real e verdadeiro é um encontro genuíno. E aqui eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes as pessoas, elas se deparam com a realidade da igreja, se deparam com a realidade da religião, às vezes até engajam em movimentos religiosos sem significação, não discernem aquilo que estão fazendo, estão simplesmente repetindo ritos. Mas a partir do momento que a pessoa discerne aquilo que está fazendo, a partir do momento que ela percebeu o agir do Espírito Santo de Deus em sua vida, ela se percebe como pecadora, ela toma 2 decisões. Quais são as decisões? Ela diz não ao pecado, na teologia isso se chama arrependimento. Ela diz sim ao Senhor Jesus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. A partir desse momento, ela é inserida nesse corpo espiritual, nesse corpo místico que é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o texto diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. E na quarta-feira próxima passada, eu coloquei um slide que resume muito daquilo que nós entendemos no sentido de um Espírito Santo que traz unidade, um Espírito Santo que nos ajuda em nossas dificuldades, que trabalha as nossas diferenças e que nos faz um corpo, que nos faz uma família. E quero também acrescentar nesse contexto o texto de Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, que é fundamental, quando diz:
o processo e como esse Espírito Santo nos selou. O texto diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Esse é o processo. E é interessante, no capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 até o versículo 12, ele fala da ação da Trindade na formação do corpo de Cristo. E tem uma parte desse texto de Efésios que ele fala sobre o Pai, tem uma parte desse texto de Efésios que é o núcleo, é o principal. Ele fala sobre o Filho, e tem uma parte desse texto de Efésios que ele fala sobre o Espírito Santo. E ao falar sobre o Espírito Santo, ele mostra essa grande realidade. Aquilo que nós entendemos como o verdadeiro batismo no Espírito Santo. E precisamos afirmar essa doutrina nos nossos corações. Segundo contexto que eu gostaria de trazer aos irmãos, é a questão da habitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. João capítulo 14, versículo 17. João 14, 17 diz: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Essa palavra de João 14 é uma palavra de Jesus aos discípulos. O Evangelho de João pode ser dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o ministério público de Jesus. Do capítulo 12 ao capítulo 17, o ministério particular de Jesus com os discípulos. Do capítulo 18 até o final, a chamada paixão de Cristo. Pode ser dividido nesses 3 níveis. Nesse momento, aí no meio, digamos assim, quando ele está falando aos discípulos, ele diz, em vários momentos, nesse discipulado mais profundo com os discípulos, e esse fato, no Evangelho de João, do capítulo 14 até o 17, só o Evangelho de João é quem traz essa narrativa, nesse nível de intimidade. Jesus diz a eles: olha, o Espírito da verdade ele vive com vocês, ele estará com vocês. A ideia da habitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a partir do momento que nascemos de novo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, outro texto que afirma: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Essa é uma grande realidade do cristianismo. Não vivemos mais para nós mesmos. Quem é nova criatura sabe que até o seu corpo físico não é seu, é do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Por quê? Porque esse Espírito nele habita quando nova criatura. 1 João capítulo 4, versículo 13, o texto diz: sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Por quê? Porque ele nos deu do seu Espírito. Aí aqui eu quero fazer um alerta aos irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele reside em nós, ele reside naquele que é nova criatura, é verdade. Mas veja, é possível que o Espírito Santo de Deus esteja na vida de alguém, resida em alguém, mas não presida esse alguém. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é residente, mas simplesmente ele não é, por disciplina espiritual, não há um relacionamento mais profundo desse crente com o Espírito de Deus que nele está. Isso é um fato. Tanto é que 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, lá diz o seguinte: não extingais o Espírito. Ou seja, existe a possibilidade da pessoa viver uma vida religiosa, colocando o Espírito Santo de Deus no segundo plano. E aqui eu vou dizer uma coisa bem interessante. Sabe por que muitas vezes isso ocorre, irmãos? É porque muitas vezes nós temos um olhar equivocado sobre o Espírito Santo no que tange a sua pessoa. O Espírito Santo,
tem traços de personalidade. E com pessoas nós temos relacionamentos. Nós usamos coisas e nos relacionamos com pessoas. Só que muitas vezes as pessoas, hoje em dia, e eu percebo isso, muitas vezes quer ter um relacionamento com o Espírito Santo, como se esse Espírito fosse alguma espécie de energia impessoal, que está submissa à vontade daquele que o usa. E não é assim. O Espírito Santo de Deus é pessoa da Trindade. E como pessoa, estabelece relacionamento. E como relacionamento, irmãos, no mínimo, é necessário que haja uma comunicação nossa com esse Espírito, através da oração, da leitura da palavra. É um Espírito que fala como? Utiliza o texto bíblico, iluminando esse texto em nossos corações, e falando de forma profunda no reconto da nossa alma. Quando as nossas atividades devocionais, elas são sadias, quando nós temos tido tempo sincero de se deleitar no Senhor, numa devocional, orando e meditando, irmãos, o Espírito Santo do Senhor fala aos nossos corações. E daquilo que ele fala, tem coisas que são fantásticas. E eu gostaria de mostrar para vocês alguns textos hoje. Então nós vimos a questão do batismo, nós vimos a questão da presença. O Espírito Santo de Deus reside em nós. Você pode dar um amém a isso? Mas também é necessário que nós, a gente busque o enchimento do Espírito Santo de Deus. Viver na plenitude desse Espírito. E aqui eu deixei para vocês um texto que está em Efésios, no capítulo 5, no capítulo 5, dos versículos 18 a 20. Esse texto é importantíssimo. Deixa ele marcado na sua Bíblia, marque ele no seu celular. O texto diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enchimento, ser cheio do Espírito Santo. Aqui, aí você diz, mas pastor, o Espírito Santo, ele já não está em nós? De fato, ele reside em nós. Mas é necessário que a gente estabeleça com esse Espírito um diálogo, uma comunicação. Ele é pessoa, é relacionamento. E muitas vezes a gente abafa esse relacionamento. Só que esse relacionamento, como é que ele é tido? Ele é tido, irmãos, pela oração. Ele é tido pela meditação. Ele é tido pelo louvor. É quando nós entregamos. Ocorre sempre que o crente, ele entrega o controle da sua vida a Deus e permite que a capacitação do Espírito dirija a sua vida, norteie a sua vida, influencie a sua vida, lhe capacite, lhe dê poder. O Espírito Santo, ele trabalha em nós, na nossa mente, no nosso caráter, nos ajuda em um dos principais pontos da salvação, que é a questão da santificação diária. É o Espírito Santo quem opera essa santificação diária em nós. É por isso que nós precisamos investir, irmãos, tempo de verdade, tempo de qualidade em atividade devocional, orar, buscar o Senhor de verdade, orar ao Senhor, clamando, lendo os textos da palavra de Deus, se inspirando, porque o Espírito Santo de Deus ilumina esses textos em nossa alma. Hoje, irmãos, na minha meditação diária, eu fui fortemente impactado por um texto de Oséias, no capítulo 12. O texto fala sobre a parte da idolatria, e um versículozinho, uma parte bem simplesinha do texto, dizia assim, que os ídolos são feitos com inteligência. Quem faz os ídolos, quem fabrica os ídolos, não faz de todo jeito. Geralmente são peças bem feitas,
dentro do contexto de Oséias, ele estava fazendo isso, uma característica bem simplesinha. Eu meditei a manhã inteira sobre uma frase, e o Espírito de Deus foi me mostrando possibilidades, como a construção de ídolos são sutis. E aquele que adora ídolos, ele se justifica porque é um processo que envolve certa racionalidade. E eu fiquei olhando e disse, meu Deus, que coisa profunda. Quem é que faz esse diálogo? É a meditação, o Espírito, a palavra, a oração. E aqui eu gostaria de também dar um toque aos irmãos sobre a leitura da palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: crescei em graça e em conhecimento. E eu gostaria de dizer aos irmãos que existe uma leitura bíblica, um padrão de leitura bíblica para o crescimento devocional, para o alimento da alma. E tem um padrão de leitura bíblica que você pode fazer que vai alimentar só o seu intelecto. Tem gente que lê a Bíblia como lê um livro comum, normal. Tem gente que lê a Bíblia para entender os conceitos, mas não se envolve com aquilo que está escrito, e nem ora baseado naquilo que está escrito. Irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus, permitindo que essa palavra leia a nossa vida, essa leitura é chamada leitura devocional da palavra de Deus. E é a leitura devocional que alimenta a alma. Por quê? Porque a leitura cognitiva, você vai entender conceitos, você vai entender sistemas, mas isso não quer dizer que você vai se comprometer com aquilo que você entendeu. A leitura devocional não, é uma leitura que envolve comprometimento de alma. Isso é tão sério, irmãos, que o salmista, ele diz, coloquei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando Jesus vence Satanás, livro de Mateus capítulo 4, dos versículos 1 a 11, quando ele vence Satanás, que joga a palavra de Deus na cara dele, ele vence com a palavra. Não são os textos decorados, são textos que estavam na sua alma, e ele expõe aquilo de forma clara. Jesus, a palavra viva. Então, irmãos, quando nós dizemos assim, é leitura da palavra, mas não é uma leitura como um livro qualquer, é leitura acompanhada de oração. É quando você pega o texto bíblico e diz, Senhor, fala comigo. Agora, irmãos, em nome de Jesus, não faça como muita gente faz, da Bíblia uma espécie de horóscopo gospel. O cara pega a Bíblia, aí fechada, aí faz, Senhor, hoje tu vai falar comigo. Aí fecha os olhos, aí abre a Bíblia assim, aí pega o dedão, vai falar aqui. Não é assim. Tem muita gente que faz isso. Não deve ser dessa forma. Nós precisamos estabelecer um relacionamento sério com a palavra. A palavra de Deus, ela fala conosco de forma profunda, quando a gente abre a nossa alma para ela. E o que é fantástico, irmãos, é que muitas vezes, de textos que a gente, no momento da devocional, nem entendia que fosse sair alguma coisa, quando lida com oração e com essa perspectiva de que o Senhor fale ao nosso coração, fale à nossa alma, o texto se expande de uma forma grande. E é perigoso, irmãos, é perigoso. Tem muita gente que faz esse tipo de coisa, eu digo porque eu já vi. O Senhor vai falar comigo hoje. Aí pega a Bíblia fechada, abre de qualquer jeito, aí bota o dedo em qualquer versículo. Aí vai ver qual é o versículo que caiu. É perigoso. Tem um versículo que diz, e Judas levantou-se e foi se enforcar. É perigoso. Tem outro versículo que diz, vai tu e faz o mesmo. É perigoso, porque tem outro versículo que diz, o que tendes para fazer, faze-o depressa, conforme as tuas forças. Se o cara for nessa sequência, ele vai dizer, oxe, Jesus está querendo que eu me mate? Infelizmente, irmãos, tem pessoas que utilizam a palavra de Deus como um amuleto. Pega o texto bíblico, abre na sala, em um salmo específico, como se porventura a abertura desse salmo fosse lhe trazer algum tipo de proteção. E não é dessa forma. Me lembro de quando eu estava na congregação
dessa igreja em Campina Grande, um irmão comprou um carro muito bonito, um carro bacana desse carro importado. Chegou lá e disse: pastor, eu vim aqui para o senhor orar para abençoar o meu carro. Rapaz, eu oro por pessoas. Eu quero orar por você, para que o Senhor te dê sensibilidade para você usar esse carro. Ele chega murchou na hora. Porque, irmãos, infelizmente tem gente que tem esse tipo de conceito ainda na sua cabeça. Bota um decalque no vidro do carro e pensa: meu carro está protegido. Pois eu vou lhe dizer, esse camarada que eu orei por ele, bateu o carro. Como foi que ele bateu? Discutiu com a namorada, saiu de cabeça quente, passou por cima de um quebra-mola muito alto, se desgovernou e meteu o carro no poste, novinho. Não era bem feito de orar para que ele tivesse mais sensibilidade no uso de algo que o Senhor deu a ele? Irmãos, oração, Bíblia, canja de galinha e bom senso não faz mal a ninguém. Nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. E aqui o texto diz que nessa dinâmica da oração, dos salmos, dos cânticos espirituais, leitura da palavra, louvando de coração ao Senhor, agradecendo ao Senhor, é assim, irmãos, que nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. Isso ocorre em certos momentos da nossa vida. Nós temos alguns insights com Deus, em que isso ocorre de uma forma muito poderosa. Tem outros momentos que a gente está tão cheio de si mesmo e com tantos problemas na mente, que a gente não consegue. Quantos de nós aqui, irmãos, eu já tive momentos fantásticos, quando eu viajava para Campina Grande, de carro, indo daqui para lá, orando dentro do carro, e o Espírito Santo de Deus falando a minha alma, e eu chorando, cantando, chorando e dirigindo, sozinho ali, no meu a sós com Deus, recebendo do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo. E esse enchimento, de vez em quando, ele precisa ser buscado. É por isso, irmãos, que como igreja, e eu também gosto muito desse movimento, de muitas vezes sair das rotinas para separar, para se deparar com o Senhor. Eu gosto muito de acampamento. Deus fala comigo muito nos acampamentos espirituais, porque Ele me tira da minha rotina, Ele me quebra na minha rotina. A gente pensa que a gente quebra a rotina, mas na realidade, no dia a dia, é a rotina que quebra a gente. As nossas devocionais têm sido minguadas, têm sido fracas, e muitos de nós não estamos vivendo plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque não temos destinado o tempo significativo para um louvor, para adoração, para a oração e, sobretudo, para a meditação da palavra. Nós temos tido dificuldades. Então, esses três conceitos, essas três coisas, precisam estar bem cientes em nós. Batismo espiritual, quando ocorre, quando temos um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus habita naquele que é nova criatura. Você crê nisso? Mas só que esse Espírito, como pessoa, é necessário que haja uma interação com esse Espírito. Esse Espírito que muitas vezes, de uma forma polida, organizada, linda, fala conosco, numa voz que só a gente consegue identificar. Irmãos, quando Deus fala conosco, é uma das coisas mais maravilhosas que um crente pode sentir. É muito triste, irmãos, quando na oração uma pessoa se ajoelha, ora, clama, mas não consegue pela palavra, nem por nada, perceber Deus falando ao seu coração. É muito difícil, isso é tão complicado. Tem muitas pessoas que se entristecem muito com isso. E esse é um dos fatores que muitas pessoas às vezes me buscam, dizendo: pastor, estou tão fraco na fé, eu não estou muito bem, eu não estou sentindo nada, eu acho que eu perdi a salvação. Tem gente que fala assim. Mas na realidade, irmãos, o que nós perdemos muitas vezes é essa intimidade com o Espírito Santo. Começar a orar é fácil. Você pode nessa noite aqui dizer assim: Senhor,
A partir de amanhã eu vou fazer como Daniel. Eu vou orar de manhã, eu vou orar de tarde, eu vou orar de noite. Massa. Começar é fácil. Meu irmão, eu quero ver manter, porque é uma luta espiritual tremenda quando a gente faz isso. Manter é que é o problema. Manter ali, manter todo dia. Aí é que eu quero ver. E outra coisa, se chegar ao Senhor, não como um rito religioso a mais, mas se chegar ao Senhor com o coração quebrantado, como um amigo que necessita ou que vai conversar com outro amigo, com prazer na sua alma. Vamos a alguns textos que eu separei para os irmãos. Irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse que há uma profunda ligação do Espírito Santo de Deus com a salvação. Efésios, capítulo 1, os versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Esse processo de selagem e esse Espírito, o que é esse Espírito? É a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Você foi selado com o Espírito Santo. Aquele que sela diz, esse e sobre esse eu tenho autoridade. Então você a salvação do Senhor para você é uma das garantias do trabalho, do agir do Espírito Santo de Deus em sua vida. Gostaria que você acrescentasse aí também João capítulo 14, versículo 16. O texto diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Em primeiro lugar, o conselheiro, a palavra outro. Na língua original, outro tem duas palavras para outro. Uma palavra que é outro de diferente espécie e outro de igual espécie. O outro que é de diferente espécie é o heteros, que dá a ideia de heterogeneidade, hetero, diferente. E o outro que é igual é homos, mas todas as duas palavras, na língua original, têm o sentido de igual. A palavra para outro conselheiro, esse outro, é um neutro específico, mas é como se fosse um outro do mesmo nível, do mesmo porte, da mesma linha, um igual. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor é Deus em nós. Inclusive, um dos grandes livros que já foram escritos no Brasil, na década de 80, sobre esse tema, e eu indico aos irmãos, o título do livro é esse: Espírito Santo, o Deus que habita em nós, autor Caio Fábio, foi recolocado para ser vendido no ano passado por uma editora. Se você fizer essa pesquisa, é possível que você, se você for comprar, não vi para vender aqui na Paraíba. Eu tenho esse livro, mas eu comprei há muito tempo. É um dos livros mais fantásticos que eu já li, que fala sobre esse assunto. Espírito Santo, o Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus é Deus em nós. Aí o texto diz ainda, Romanos capítulo 8, versículo 16, a importância e a ligação que o Espírito Santo de Deus traz de convicção na nossa alma, sobretudo na certeza da nossa salvação. O texto diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Veja a importância do Espírito Santo de Deus, trazendo convicção à alma daquele que crê. É um Espírito que de uma forma fantástica, maravilhosa, traz convicção aos nossos corações de que o relacionamento que a gente tem com Deus Todo-Poderoso não é um relacionamento de patrão e empregado, não é um relacionamento de sucerano e vassalo,
É um relacionamento de pai e filho, é um relacionamento de intimidade. E só tem aquele que é nova criatura. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Segue o texto. Gostaria que você visse Atos, no capítulo 1, no versículo 8. O que é que o Espírito Santo faz? O texto diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, o Espírito Santo em nossa vida atua nos empoderando. Ele nos dá poder para que nós possamos testemunhar do Senhor. Se a pessoa, ela tem dificuldades para testemunhar da ação do Senhor em sua vida, em nome de Jesus, peça poder ao Senhor para fazer isso. E eu vou desafiar vocês com uma oração que aqui e ali eu estou fazendo, e é uma das que o Senhor resolve ligeiro. Sabe o que é? Eu digo: Senhor, levanta uma pessoa para eu falar de Jesus para ela. E quantas vezes, Senhor, queria falar de Jesus para fulano, mas eu queria encontrar ele num momento bom, com um coração receptivo. Intercedo. E quantas vezes, ao falar com essa pessoa, ela já vem até a mim perguntando sobre algo espiritual. Aí eu já vou bem preparadinho, papai. É isso que eu quero. Sabe quem faz isso, irmãos? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deve ser colocado como um fator estratégico em campanhas missionárias, em evangelismos locais. Não é à toa, irmãos, que quando o GAM, que é o grupo de ação missionária dessa igreja, antes de ir para algum lugar, como eles vão, para alguma cidade, tem as reuniões de preparação. Eles se preparam, eles buscam ao Senhor. Por quê? Porque ninguém consegue falar de Jesus com desenvoltura se não for empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Porque para ser testemunha, o cara tem que ou ter visto ou ter provado. Para ser testemunha boa, ele tem que ter tido uma prova, ele tem que ter vivido. Aqueles que vivem aquilo que pregam são pessoas que falam com autoridade. Você já percebeu isso? Então, irmãos, o Espírito Santo, ele empodera para o ministério. Vamos a outro texto, Efésios, capítulo 5, dos versículos 18 a 20. Esse texto eu já mostrei para os irmãos. Não se embriague com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre salmos. Quero acrescentar a esse texto, Efésios, capítulo 6, versículo 18. O que é que nós temos em Efésios 6,18? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, é o Espírito Santo quem nos dá poder, nos torna efetivos na oração, no louvor. E eis aqui a importância de uma vida devocional sadia. E aqui é necessário fazer uma distinção entre a adoração pública e a adoração particular. O que é a adoração pública? A adoração pública é isso que nós estamos realizando aqui no templo, nesse momento. Estamos estudando a palavra, mas Samuel estava conosco aqui, nos conduzindo louvores, e a gente louvando, glorificando o Senhor. Mas aqui é público. Aqui há aquela questão mais sugestiva. Alguém aqui pode conduzir, dizendo: irmãos, diga a glória, levante a mão, fale com seu irmão ao lado, vamos para essa canção, reflita sobre isso, reflita sobre aquilo.
Adoração pública. Quando a igreja se reúne para adorar publicamente e quando todos estão ligados no Senhor, de mente, de alma, estão completamente ligados no Senhor, isso flui de uma forma maravilhosa. E aqui eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Já ouvi muita gente cantar, muita gente importante desses que vende disco. Já tive a oportunidade de ver alguns desses shows, que hoje eu posso dizer, é um show gospel. Mas não existe nada mais bonito do que ver a igreja adorando ao Senhor, em espírito e em verdade, todo mundo vivendo aquilo que está cantando naquele momento. É simplesmente sensacional. Quando as pessoas louvam a Deus de coração, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, convicção em nosso coração. É fantástico, fantástico, é lindo. E uma coisa que nós vemos aqui, vida devocional sadia. Vida devocional sadia vem na adoração particular. É Mateus 6. Você vai para o seu quarto, sozinho, vai adorar a Deus ali, sem pressão, sem gente dizendo, levante a mão, baixe a mão, cante isso, cante aquilo, leia isso, leia aquilo. É só você e o Senhor. Leia Mateus 6 bem direitinho. Sabe por quê? Vida devocional sadia se dá quando a nossa adoração particular, privada, é maior do que a pública. Ouvir aí? Quando os nossos momentos de adoração se resumem única e exclusivamente aos momentos públicos de adoração, a nossa vida devocional, ela já é medíocre. Momento de devoção, de oração, de busca, que alimenta a alma, que constrói, meu irmão, é quando a gente está sozinho no quarto, que a gente se ajoelha, que lê o texto bíblico. O texto bíblico lê a nossa alma, lê a nossa vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12, palavra que penetra profundamente até a divisão da alma, do espírito. E você fica olhando aquilo ali e diz, meu Deus, preciso de Ti, preciso da Tua ajuda, preciso do Senhor. E começa, baseado naquela palavra, começa a orar, clamando por esse Deus. A lágrima às vezes vem nos olhos, e você vai orando, vai se envolvendo. Quando olha para o relógio, meu Pai, já passou esse tempo todinho. Agora, meu irmão, quando quebra, porque isso vem num ritmo, isso é construído. Esse relacionamento, ele é, quando quebra para formar esse relacionamento novamente, a gente sente dificuldades, mas eu quero incentivar você a buscar ao Senhor e buscar ser cheio do Espírito. Amém? O Espírito Santo capacita, irmãos, na nossa comunhão. Vocês já prestaram atenção o que é que diz a bênção apostólica? A bênção apostólica, ela diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Comunhão. O Espírito Santo está ligado à comunhão. Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2, o texto diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não é à toa, irmãos, que muitas vezes a gente vê igrejas que passam por seríssimos problemas espirituais. Desses problemas espirituais, um dos primeiros é divisão dentro dela.
esse Espírito Santo de Deus é um Espírito que unifica. Ele unifica de forma tremenda. No livro de Atos, no capítulo 8, foi um Espírito que unificou, levando pessoas a pregarem, pessoas judeus, pregarem o Evangelho em Samaria. E os samaritanos aceitando Jesus, e eles vão lá e impõem as mãos. Os judeus não conversam com os samaritanos. É esse mesmo Espírito que lá no livro de Atos, no capítulo 10, move o coração de Pedro, move Cornélio. Pedro vai até Cornélio. Cornélio era gentil, e o próprio Pedro diz: não era para mim, como judeu, nem entrar na sua casa. Aí o Espírito Santo vai e quebra as barreiras. Irmãos, é esse Espírito que traz unidade, esse Espírito que traz vida. Se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou ser mais tolerante com aquele irmão mais fraco. Se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou ter mais amor ao próximo, mais amor à obra do Senhor. Se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou ter temperança. Sabe o que é temperança? Domínio próprio na minha vida. Se estivermos cheios do Espírito Santo do Senhor, a igreja será unida, porque esse Espírito promove comunhão. Vamos para frente. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 10 a 15. Eu gostaria que você prestasse atenção a esse texto. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deus revelou a Cristo por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Versículos 14 e 15. Quando não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, o Espírito Santo, ele provê para o crente sabedoria, discernimento, perspectiva espiritual, nos capacita a compreender e, sobretudo, a aceitar as verdades de Deus em nossa alma. Quando nós lemos um texto bíblico e aquele texto enquadra a vida da gente e percebemos que de uma forma sobrenatural o Senhor está falando a nós por aquele texto, e o Espírito reforçando esses conceitos espirituais em nossa alma, esse processo tem nome, chama-se iluminação espiritual, e é um processo do Espírito Santo. Então tem muita gente que diz assim: ah, pastor, o Senhor me deu essa revelação. A revelação já foi dada, Deus continua falando pelas palavras que já disse. Só que quando a gente interage com a palavra, e essa palavra consegue ler aspectos de nossa vida, iluminar os escombros da nossa alma,
Quando ela chega para nós e diz assim, ó, num exemplo de alguém, em um texto mais direto, em uma doutrina mais direta, na postura de um salmista, no exemplo de uma narrativa, em uma profecia dada em um certo momento, mas que você percebe que há uma semelhança entre o teu momento aqui e aquele momento que ocorreu aquilo no passado, o Espírito Santo chega e diz, ó, a tua vida como está. Esse processo espiritual, irmãos, é fantástico. É uma das coisas mais fantásticas. Ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus pela palavra e o Espírito consolidando essas verdades na alma. Isso é saúde espiritual. Saúde espiritual. Vamos adiante. Veja 1 João, capítulo 2, versículo 20. Vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, essa unção os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele as ensinou. Irmãos, eu vou dar um testemunho de que muitas vezes esse ensinamento é mais próximo de nós do que o que a gente pensa. Houve uma época na minha vida, na vida de minha esposa, que minha esposa, ela saiu de um trabalho que ela tinha trabalhado durante 10 anos. E quando ela saiu desse trabalho, ela olhou para mim e disse, a gente vai fazer o quê? O Senhor trabalhou de uma forma tão poderosa na vida dela, deu a ela uma capacitação especial. Sabe como? Ela começou a produzir bolsas em algodão colorido, sem ter feito curso, sem ter feito, só em observar, tinha conhecimento de costura que a mãe tinha dado e começou a fazer bolsa. Eu fiz um site na internet, ela produzia as bolsas e dentro da possibilidade, dentro do tempo pequeno que eu tinha, eu saía para vender. Teve bolsa dela que foi para o exterior. Ela não quis ir adiante com essa atividade, ela parou. A veia empreendedora dela é muito boa, mas por uma razão ela deu uma parada. Estamos retornando, estamos orando, Deus sabe todas as coisas. Mas houve um dia, irmãos, que ela queria fazer uma bolsa, pelejou a manhã todinha, não conseguiu. Aí ela parou um tempo, pediu orientação a Deus. Deus, me ajuda eu fazer essa bolsa. Me dá uma dica de como eu vou fazer essa dobra, como é que eu vou fazer para que essa costura não fique aparente, como é que eu vou produzir isso, tal. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, depois que ela orou, ela foi para o almoço, esfriou a cabeça. A primeira coisa foi sentando na mesa, quando pegou a bolsa, a solução veio ligeirinha assim, ó. Tam. Vou dar um testemunho do meu pai, que se Jesus sabe fazer bolsa, ele também é mecânico. Eu fui para um acampamento dessa igreja aqui, aliás, de outra igreja, e eu tinha que pegar o ônibus, eu morava em Santa Rita, tinha que pegar o ônibus no Planalto, e meu pai tinha que me deixar lá no Planalto, e nós tínhamos um carro a álcool na época, um Escort a álcool, marronzinho. Papai tirou o carro da garagem, botei a bolsa dentro do carro, e papai foi me levar no acampamento. No que ele tocou na chave, e nada. Papai olhou para mim e disse, tu é crente mesmo? Eu disse, papai, eu estou querendo só a graça de Jesus. Aí ele fechou os olhos e disse, Senhor, abençoa para eu levar meu filho, para ele ir para o acampamento, te conhecer mais profundamente.
Aí tocou na chave de novo o carro. Voltou ao normal, nunca mais. Às vezes, irmãos, a gente afasta Jesus do dia a dia da vida. Às vezes a gente pensa que Jesus não se importa conosco. As nossas atitudes com relação ao Espírito de Deus que está em nós contam muito. Contam muito. Vamos para frente. Eu quero chegar até o final. Gálatas 5:18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sabe o que é que o Espírito Santo trabalha na nossa vida bem direitinho? Vitória contra o pecado. Se você quer ter vitória contra o pecado, não lute sozinho, pensando que sozinho você pode vencer. Peça a ajuda do Senhor, o Espírito Santo de Deus lhe ajuda nessa batalha. Tem muitas pessoas com dificuldades em sua vida, trabalhando pecados, se livrando, ou querendo se livrar de pecados que reincidem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Enquanto não houver o acompanhamento, enquanto não houver confissão, enquanto você não entender que está dentro de um cativeiro de pecado, enquanto você não permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe a essas dificuldades, que tem nome, chama-se pecado, você nunca sairá desse cativeiro em que você se encontra. Eu sou crente praticamente desde a minha infância, mas aspectos da minha vida, eu permiti que o Espírito Santo de Deus trabalhasse muito recentemente. Eu vou citar só uma bem simplesinha. E eu tenho como testemunho porque eu percebo nitidamente que Deus trabalha na minha vida. E na questão da vitória contra o pecado, o Espírito Santo de Deus ajuda, sim. Eu sou uma pessoa cujo temperamento é qualificado como colérico. Eu sou colérico com força. Mesmo tendo tido um encontro com Jesus, esse aspecto do meu comportamento, eu nunca permiti que o Espírito Santo de Deus trabalhasse de uma forma mais profunda, porque de uma certa forma eu até gostava de ser colérico. Mas é pecado. O temperamento colérico traz em si pecados terríveis, de soberba, de ira, e é muito difícil. Para você ter ideia, irmãos, de como eu era no passado, colegas meus trabalhando comigo, eu trabalhando no escritório, a mesa cheia de processos para resolver, totalmente agoniado, o camarada abria a porta, olhava para mim e perguntava, tu está trabalhando? Não, estou me divertindo, idiota. Minha resposta era daí para cima. Irmãos, muitas vezes eu travei trânsito. Sabe o que é travar trânsito? Eu andei de moto durante de 10 a 11 anos da minha vida. Muitas e muitas vezes o camarada dando luz, querendo que eu de moto saísse da minha faixa, fosse para cima do meio fio, para ele passar com o carro, beleza. Sabe quantas vezes eu abri para o camarada vir lá passar? Nenhuma. Pior, eu acelerava e partia para cima. Eu tinha aquela ideia comigo, eu estando certo, não abro nem para um trem. Crente em Jesus. Mas não permitia que o Espírito Santo de Deus trabalhasse essas dificuldades em minha vida. Muitas e muitas vezes. Ali em Bahia tinha uma fábrica chamada Brascorda. Aí ficavam os ônibus ali pegando as pessoas, aí os caras vinham de carro, botava para o outro lado, eu vinha de moto, ele dando luz, querendo que eu saísse.
Acelerava, partia para cima. Ficava o cara de carro aí e eu aqui. Esticava a perninha, cruzava os braços, dizia, vem me tirar. Muitas vezes. Aí, irmãos, em uma dessas vezes, depois que eu dei esse show, que voltou o trânsito normal, que eu liguei a moto, aquela voz interior forte veio dentro de mim dizendo, se você fosse pregar o evangelho para essa pessoa, você ia dizer o quê? E foi aí que eu comecei a perceber que haviam aspectos da minha vida que eu não permitia ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. E eu comecei a buscar pessoas que pudessem me ajudar nesse contexto. Tiago capítulo 5, versículo 16. Depois analise bem direitinho. E as pessoas foram me orientando. E eu fui buscando. O Espírito Santo de Deus foi me iluminando, foi me ajudando. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, no que tange a questão do controle da ira, do meu temperamento, eu posso dar esse testemunho aos irmãos. Eu sou uma nova criatura. Eu digo com autoridade, e isso que acontece aí, o Espírito ajuda a que nós vençamos os pecados. Romanos 8, 12. Portanto, irmãos, estejamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Permita ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. João 16, de 12 a 15, o Espírito Santo é quem glorifica Jesus no nosso coração. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará. É o Espírito Santo quem glorifica Jesus em você, na sua vida, na sua alma. Jesus diz, ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Veja que eu só estou trazendo alguns textos sobre aquilo que o Espírito de Deus faz e que nós precisamos saber. Você precisa vencer pecados, meu irmão. Você precisa da ajuda do Espírito Santo do Senhor. Precisa de convicções, precisa entender mais a palavra, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Precisa entender melhor o contexto, a vida, o que está acontecendo. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, por uma questão de tempo, não vai dar para eu ir tudo. Eu gostaria de ir para um ponto final, inclusive para poder orar com vocês. Eu trouxe muitos versículos. O Espírito Santo tem uma ação muito grande e ampla. Existem algumas coisas que a gente precisa fazer. Isso aí posso falar posteriormente. Mas hoje, se você levar para casa o que você não deve fazer, eu como pastor,
vou ficar extremamente feliz se você guardar esse conceito no seu coração. Eu gostaria que você que está aí na mídia, por favor, desse um pulo nesses slides e fosse lá para o final o que não pode fazer. Para eu não ficar aqui apertando. Isso. Obrigado. Se vocês entenderem esses dois, o que não fazer, isso aqui eu dou por encerrado. Porque se você entender e não fazer, você vai ter um ganho fantástico. Primeira coisa que você não deve fazer em relação ao Espírito Santo: não entristeçam. Efésios 4:30. São duas coisas que nós fazemos. Não devemos fazer, mas fazemos. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Como é que nós podemos fazer isso? Irmãos, nós entristecemos o Espírito Santo do Senhor quando nós pecamos. Então, quando na nossa alma ainda fica amargor, falsa indignação, rancor, ódio, insubordinações, inveja, ciúmes, ressentimento, agressão, intolerância, maledicência, críticas, sarcasmos, vinganças, hostilidades, discórdias, egoísmos, pecados, entristecemos o Espírito Santo. E pasme, essa é uma das coisas que nós mais fazemos. Aí pergunta: o que é que eu faço, pastor, quando eu sei que entristeci o Espírito Santo? Em primeiro lugar, tem alguém que vai tentar lhe afastar de Deus, dizendo: você não vale nada, está vendo, caiu mais uma vez. Sabe quem é essa voz? É a voz do maligno. Nós estamos numa grande batalha, irmãos. O mundo luta contra a nossa alma e Satanás luta contra o nosso espírito para nos afastar de Deus. Quando a gente falha, quando a gente cai, quando a gente percebe que um pecado entristeceu o Espírito Santo, rapidamente busque ajustar-se com o Senhor. Se arrependa e vá até Ele. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele faz duas coisas. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. O que é que acontece quando muitos de nós entristecemos o Espírito Santo? Abrimos uma brecha. E nessa brecha espiritual, Satanás começa a nos afastar desse relacionamento com o Espírito que habita em nós. Mas esse entristecimento nos afeta de uma forma tão grande que às vezes nos traz até sentimentos de culpa. E esse sentimento de culpa abre uma brecha, uma lacuna. E tem muitos que nessa brecha, nessa lacuna, Satanás começa a trabalhar, dizendo: olha, valeu a pena? Você, olha aí o que foi que eu disse. Você não é de nada, não tem condições. Irmãos, quando você ouvir esse tipo de voz, repreenda em nome do Senhor Jesus. E entenda que quando a gente se arrepende e corre para os braços do Pai, o nosso Pai é um Pai amoroso. E o Espírito Santo do Senhor, Ele quer ter um relacionamento contínuo conosco. Se a gente entristece Ele, se a gente pede perdão, Ele vem novamente e mostra a sua alegria, a alegria da habitação. A gente começa a perceber. É um entristecimento que afeta Ele, e o entristecimento dele afeta a nós também. Segunda coisa que nós podemos fazer com o Espírito Santo,
fazemos e não devíamos fazer é isso aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5,19. Apagar o espírito. Grave isso na sua cabeça. Apagar o espírito. Como é que a gente apaga o espírito? Vivendo a nossa vida como se ele não existisse. Vivendo a nossa vida como se ele não influenciasse, não buscando a Deus, ignorando essa presença do Senhor em nós, que é o Espírito Santo da promessa. Fazendo as coisas por nós mesmos, fazendo o trabalho de Deus por nossa própria capacitação, tentando manter uma capa de santidade sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, mantendo essa capa de santidade na sua própria força. Chega um dia, irmãos, que essa capa cai, porque manter máscaras é pesado, é emocionalmente pesado. Mas o Espírito Santo está aí. Não quero que você tire a máscara que você trouxe, não. Eu estou utilizando máscara no sentido metafórico. Fique com sua máscara aí, viu? Entenda o que eu estou dizendo. Mas existem máscaras da alma que precisam cair. E só Deus é quem nos entende. Só Ele é quem pode nos ajudar. Essas duas coisas, se você não fizer essas duas coisas, já foi de um tamanho grande. Não entristeça o Espírito Santo com o pecado. Mas é inevitável, pastor. Muitas vezes eu peco. Peça perdão e busque a Deus. Não caia nessa história de Satanás dizendo que você é culpado, que você é indigno, que você é ninguém, que não há solução para você. Essa ideia de derrota, de desvio, essa ideia é dele. A ideia do Senhor é te resgatar, te dar vida, te restaurar. E entenda, você está numa batalha. Se você entristecer o Espírito Santo de Deus por algum pecado, busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor. E se isso for muito reincidente, meu irmão, busque a ajuda espiritual, de líderes espirituais sérios, que possam lhe ajudar a você vencer o seu cativeiro de pecado. Tem pecados que são reincidentes na vida de muitos. E precisa, muitas vezes, de uma orientação de uma pessoa séria, de alguém sério, para ministrar, para orar, para interceder. Tiago capítulo 5, versículo 16. E segundo, não apagar o Espírito. Entenda, você é templo do Espírito Santo. Quando você busca a Deus em oração, quando você busca o Senhor pela palavra, o Espírito Santo do Senhor te enche. Ele é esse fogo que faz com que o teu coração se aqueça. Ele é a alegria nos momentos de tristeza. Ele é o bálsamo no momento de dor. Busque ao Senhor. Não apague esse Espírito. Não entristeça. Não apague. Vamos orar? E a minha oração, irmãos, é justamente nesse sentido. Muitas vezes, nós entristecemos o Espírito e precisamos pedir a Deus perdão. Eu tiro isso pela minha realidade. Quantas e quantas vezes eu entristeci o Espírito Santo de Deus? E às vezes eu até entristecia com um certo quê de marrento, né? Mas depois eu vi que eu estava errado, porque a tristeza tomava conta da minha alma. O Espírito Santo ficava triste, e eu ficava triste por perder essa comunhão da intimidade. É possível que você esteja vivendo, apagando o Espírito, extinguindo ele da sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda. Busque o fruto do Espírito Santo de Deus para a tua vida, para a tua alma. Busque os dons espirituais, que esses dons
sejam exercidos na tua vida, colocados na prática para o reino. Não apague o Espírito Santo de Deus. Tenha uma vida devocional sadia. E segunda oração, irmãos, nós precisamos pedir para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente for cheio do Espírito Santo de Deus, recebemos poder para fazer a obra dele. Cheio do Espírito Santo de Deus, as nossas decisões são mais sábias. Cheios do Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito toma conta da nossa alma. Cheio do Espírito Santo de Deus, eu tenho discernimento do que está acontecendo. Cheio do Espírito Santo de Deus, eu tenho um coração amoroso, tolerante. Cheio do Espírito Santo de Deus, eu posso proclamar a palavra, levar uma mensagem de esperança. Cheio do Espírito Santo de Deus, os demônios correm. Cheio do Espírito Santo de Deus, quando a gente lê a palavra, ela tem produtividade na nossa mente. Cheio do Espírito Santo de Deus, a gente fala 10 minutos e recebe uma unção de anos e anos. Cheio do Espírito Santo de Deus, debaixo da potente mão do Senhor, todas as coisas que tentam nos derrotar, elas caem por terra. Cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós fazemos a vontade de Deus, e a vontade da carne é destruída. Cheio do Espírito Santo de Deus, a gente louva com as motivações certas. Cheio do Espírito Santo de Deus, a comunhão entre os irmãos é genuína. Cheio do Espírito Santo de Deus, a adoração é genuína. Cheio do Espírito Santo de Deus, a pregação do Evangelho é eficaz. Cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, o serviço ao Senhor rende. Precisamos ser cheios do Espírito. Se nós entendermos isso, irmãos, e se nós buscarmos o Senhor vai nos encher. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso e forte, tremendo. Meu Deus, meu Pai, nesse momento nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Quando com os nossos pecados entristecemos o Teu Espírito. Meu Senhor, tenha misericórdia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, muitas vezes ouvimos vozes no sentido de dizer que não merecemos a Ti, de que nós somos inúteis, de que não valemos nada, que para nós não há solução. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, sabemos que essas vozes não são Tuas, porque a Tua voz é voz de vida. E todas essas vozes auxiliares que têm tentado afligir a nossa alma, secundárias, pobres, caiam por terra agora, no nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito nos faça perceber que nós somos filhos Teus. Que o Teu Santo Espírito nos faça perceber que temos convicção de salvação. Que o Teu Santo Espírito nos traga poder, nos traga paz, sabedoria e discernimento. Eu peço, ó Pai, pela nossa igreja, que o Senhor derrame dons espirituais para aqueles que querem trabalhar de verdade no Teu reino. E eu Te peço, meu Deus, para todos nós o fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Todas essas coisas, meu Deus, meu Pai, clamamos que elas venham para o nosso ser. Aqueles, meu Deus, que têm dificuldade de amar, que pelo Teu Santo Espírito, que ame com mais facilidade. Aquele que tem dificuldades da sua fé, que pelo Teu Santo Espírito, a fé e a esperança seja renovada nesta noite. Meu Deus, meu Pai, aqueles que têm dificuldade em se controlar, que o Teu Santo Espírito seja o ajudador, concedendo domínio próprio, bondade, um ânimo longo, todo fruto, Pai. Meu Deus, queremos ser cheios do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, a vivermos essa plenitude. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Daí de onde você está, você pode dizer para qualquer irmão que está aqui nessa reunião: seja cheio do Espírito Santo.
seja cheio. Você que viu pela internet, seja cheio do Espírito Santo. Gente, graça e paz. Deus abençoe vocês.